Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo nele contido é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, estamos começando mais um programa Prospere Mulher na TV. Eu sou a Lucionara e este programa sempre vai entrevistar mulheres que estão à frente do seu tempo, mulheres que empreendem e mulheres que prosperam. E hoje eu estou aqui com uma super convidada, super jovem e muito empreendedora. Já deu até uma risadinha ali. Vamos lá, Carol Mendes. Boa tarde, eu sou a Caroline, né, mais conhecida como Carol Mendes. E para mim é um enorme prazer estar participando do programa aqui Prospere Mulher com Lucionara, né, que é minha mentora, que tem me ensinado muito e graças a Deus estou aqui hoje, né? Pois é, então vamos falar, né, vamos perguntar aqui a Carol, algumas, vou chamar você de Carol, viu, Pode. Carol? Quem estiver aí do outro lado também vai sentir-se íntima, né, da Carol. Vou contar um pouquinho, vou perguntar, né, para ela contar, na verdade, um pouquinho da história dela, que eu achei muito inspiradora, principalmente para as mulheres jovens que vêm de outras cidades para estudar aqui em Montes Claros. Exatamente. Você quer que eu comece contando ali desde a infância, aquela história? Não, né? Por favor. Porque quando Lucionara fala que minha história é inspiradora, às vezes eu paro e penso que minha história não é tão inspiradora. Mas eu fico muito feliz quando uma mulher como ela, né, que é uma mulher que me inspira, fala da minha história, né, que a minha história é uma história que pode inspirar outras mulheres. Eu sou de Taiobeiras, né, eu tenho 24 anos e sou da cidade de Taiobeiras. Atualmente estou morando aqui em Montes Claros, né, finalizando aí a faculdade do curso de Direito. E quando eu quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha aquela necessidade, eu tinha aquela vontade de querer sair, conhecer novos ares, ir para outro lugar, né, e correr atrás dos meus sonhos, né. Antes de entrar no ensino médio, eu falava que eu queria cursar odontologia. E aí, quando eu fui para o ensino médio, né, eu fiz o ensino médio no Instituto Federal lá em Salinas, então eu já fui morar fora aos 14 anos de idade, né, eu sou de Taiobeiras, e aí aos 14 anos eu fui para Salinas. E lá foi onde eu aprendi muita coisa, conheci novas coisas, né, lá em Salinas, e foi onde eu tirei a maior experiência da minha vida, né, porque eu era daquela que minha mãe falava assim, Carol, vem aqui, deixa eu te ensinar a fazer um arroz, deixa eu te ensinar a lavar uma roupa, e eu nunca tive interesse de aprender, então eu tive que aprender tudo na marra. Sim. Minhas amigas odiavam comer as comidas que eu fazia, nada que eu fazia ficava bem feito, então foi aquele real, não aprende em casa, aprende no mundo, né? Aprende com a vida. Eu aprendi no mundo mesmo. E aí no ensino médio, né, quando fui estudar sobre os cursos, eu decidi que eu queria cursar Direito, e aí comecei a me preparar para o Enem, estudar para vestibular seriado, e foi quando eu me ingressei, assim que eu me formei no ensino médio, eu já passei aqui na Unimontes, né, na faculdade aqui de Montes Claros, e vim para cá, para Montes Claros, né, já em 2017. Só fazer uma observação aqui, esse sentimento, né, essa disposição que a Carol tem em relação à autonomia, né, toda mulher que empreende, quer desenvolver-se, esse é o princípio básico, você tem que querer ser livre, ser autônoma e querer sempre dar um passo a mais. Ela já está contando a história dela aí. Sim. Quem estiver bem esperta e bem atenta já está pegando aí os códigos dela. E daqui a pouco eu vou contar só um pedacinho da infância para eles entenderem que é uma coisa assim que já vem ali desde muito pequena. Sim, sim. E aí eu vim para cá, para Montes Claros, e quando eu cheguei aqui eu senti aquela necessidade de ter o meu próprio dinheiro, de não, para tudo assim, eu não precisar ficar dependendo dos meus pais. Você estava com quantos anos quando veio para Montes Claros? Quando eu vim para cá eu estava com 18, 19. E aí eu senti aquela necessidade de ter o meu próprio dinheiro, de não depender 100% dos meus pais, e foi quando eu comecei a empreender. Minha mãe, ela já trabalhou vendendo lingerie, e aí ela me incentivou muito, né? Inclusive ela fala que a casa que a gente tem hoje, que ela correu atrás para poder construir,
vendendo lingerie de porta em porta. Uau, E que legal. meu pai também trabalha com vendas. Então, assim, eu já cresci em um meio muito empreendedor, onde meu pai é empreendedor, minha mãe também é empreendedora. E minha mãe conta que desde criança, já vou fazer esse adendo aqui, desde criança eu fazia roupinha de boneca. Olha que legal. E aí eu costurava as roupinhas de boneca, ia na costureira, pegava os retalhos, e eu não fazia só para minhas bonecas, eu levava pra escola para vender as roupinhas de boneca. Sim. E assim, isso são coisas que eu nem lembro, né? Minha mãe que me conta. Várias coisas, tudo eu queria vender, fazia rifa, meus pais já tiveram um mercado também, um supermercado. Eu pegava leite do mercado e ia vender pro pessoal para tirar, sei lá, 10 centavos, 50 centavos no litro de leite que eu vendia. Sim. Então já tem esse histórico ali desde criança de tudo que eu pegava na minha mão eu queria vender. E aí comecei a vender lingerie. Minha mãe me incentivou e tudo mais, comecei a vender lingerie, mas eu tinha muita vergonha de vender a lingerie. Acho que quando eu era criança eu não tinha tanta vergonha, né? Eu chegava na escola e queria vender roupinha de boneca pra todo mundo, mas na realidade já quase na vida adulta, né? Adolescência ainda um pouco. Eu faço parte, né, dessa fase. Ter um pouco tinha de vergonha. E aí minha mãe investiu um valor relativamente alto e eu simplesmente não vendia lingerie, porque eu tinha vergonha. E aí na rua de onde eu moro tem um salão. Sim. E aí minha mãe falava, Carol, vai lá, oferece pras mulheres. Eu tenho vergonha, eu não consigo. Mais uma coisa bem legal que você está trazendo aí, né, Carol? Deparar-se, né, com algumas situações que pode aparecer, enfim. Igual a Carol se deparou com uma vergonha do nada, né? Pela fase, também pela idade, né? Essa idade de adolescência é bem comum, né? Esse sentimento de vergonha, enfim, não vou entrar em detalhes. Tô com 2 filhos adolescentes, sei muito bem como que é, e já fui adolescente também. E aí ela tá falando, relatando, então às vezes a gente acha assim, não, comecei a empreender e tudo vai ser ótimo. E mesmo quando você tem uma habilidade para vendas, alguma coisa pode surgir contrária aí e ela conseguiu lidar com isso. Fala mais pra gente aí, Carol. Exatamente. E aí eu tinha vergonha, não conseguia vender. E foi quando eu comecei a tirar foto das lingeries e postar na internet. Né? Sim. Comecei a vender as lingeries no Instagram. Que aí eu não precisava aparecer, eu só vendia. Eu também, só mais uma coisinha. Eu também vendi lingerie, sabe quando? Durante a pandemia, 2020. Olha pra você ver. E, inclusive, gente, Itaiobeiras é a capital norte mineira da lingerie. Então, assim, se alguém tiver querendo uma ideia aí de empreendedorismo, lá tem lingeries com preços ótimos, de excelente qualidade, já fazendo uma propaganda aqui pra minha cidade. Isso, que ótimo. Que eu amo. E aí, comecei com a internet. E aí, na internet, eu não tinha vergonha. Eu tinha vergonha se tivesse alguém me vendo gravar, por exemplo, os stories, ou seja lá o que fosse que eu estivesse fazendo. Mas eu entrava pra dentro do quarto, ia lá sozinha, gravava story, postando, vendendo as lingeries, né? Olha, gente, tem esse conjunto, tem aquilo. E aí comecei a vender. Sim. E aos poucos eu fui perdendo a vergonha, comecei a levar pra faculdade, comecei a oferecer pro pessoal na rua, né? Destravou. Destravei, literalmente. E nesse meio tempo, além das lingeries, tinha a faculdade, né? Eu fiz estágio no Tribunal Regional Eleitoral aqui de Montes Claros por quase 2 anos. E aí minha rotina era uma loucura. Eu acordava às 6 horas da manhã, ia pra faculdade, aí chegava em casa, almoçava, ia pro estágio, meu estágio era 4 horas por dia, aí eu ia pro estágio. Quando eu saía do estágio, eu já ia direto pro inglês. Do inglês, eu chegava em casa, tomava banho, faculdade de novo. Chegava em casa por volta das 10, 11 horas da noite. E por quase 2 anos eu engordei ali muitos quilos. Eu engordei quase 30 quilos. Porque eu não cuidava da minha saúde, não cuidava da minha saúde mental, física, psicológica. Eu só estava me preocupando com o meu profissional, né? E hoje, graças a Deus, eu aprendi que antes do CNPJ vem o CPF. E primeiro a gente precisa cuidar da gente para depois, para que todos os outros setores da nossa vida estejam bons, né? Em perfeito estado. Então, eu comecei, né? Gente, eu vou perder. Você começou a procurar saídas, né? Foi aí nesse momento que o seu novo negócio chegou até você? Me fala aí um pouquinho desse novo negócio. E aí eu engordei muito nessa época, cheguei a pesar quase 90 quilos. Nossa! Quase 90 quilos até que veio a pandemia, né? No momento no qual eu só estava preocupada com o meu profissional, veio a pandemia
E eu já não tinha nada. Quando eu Aham. tinha tudo, quando veio a pandemia, eu passei a ter nada. Aham. Porque a faculdade, eu fiquei 6 meses sem ter aula na faculdade. Sim. O inglês parou, o estágio parou. E as vendas também deu estagnada, porque a maioria dos meus clientes eram daqui de Montes Claros. Sim. E como lá em Itaiobeiras já tem muitas fábricas, né? Sim. Eu fiquei assim, perdida, sem nada. E aí foi um momento no qual eu parei para olhar para mim e ver o estado em que eu estava. Né? Aham. Eu falei, eu preciso emagrecer. Aham. Eu preciso fazer alguma coisa para cuidar de mim, cuidar do meu físico, cuidar do meu psicológico. E aí foi quando eu comecei a tentar de tudo para emagrecer. Sim. Tudo. Tudo. Até coisas que são proibidas eu tomei para tentar emagrecer e nada dava certo. Sim. Inclusive eu tenho enxaqueca crônica, eu sentia muita dor de cabeça, gastei muito dinheiro, né, com esses produtos que eu tomei. E foi quando eu conheci os produtos que eu trabalho hoje. Sim. Né, o suplemento emagrecedor New Blend. Uhum. Uma prima minha tinha tomado e ela emagreceu muito. Só que eu fiquei desacreditada, né? Falei, não vai dar certo, não vou conseguir emagrecer, já tentei de tudo, só vou jogar dinheiro fora. Aham. E aí o que mais me chamou a atenção foi que eu pude tomar 5 cápsulas e fazer Sim. um teste para ver se eu ia conseguir emagrecer ou não. E aí em 5 dias eu emagreci 2 quilos. Nossa. Nossa senhora, foi uma felicidade imensa, né? E aí eu decidi comprar as 30 cápsulas emagrecedoras para fazer mais um teste aí por 30 dias, né? Para Sim. ver se eu ia conseguir. E em 30 dias eu eliminei 8 quilos. Sim. E aí com esses 8 quilos eliminados, todo mundo, né? Era nítido a diferença e todo mundo falava, Carol, o que você fez? Como você conseguiu emagrecer? E como você tá bonita? E aquilo foi me dando um ânimo, né? Comecei a cuidar da minha saúde, comecei a fazer atividade física, comecei a fazer dieta, comecei a passar num psicólogo, porque eu tinha muita ansiedade. Então, o suplemento, ele literalmente transformou a minha vida. Viram aí, né, gente? Por que que eu falei que essa mulher empreendedora, super jovem, tinha um monte de coisas para ensinar pra gente. Olha o tanto que ela já falou lá do empreendedorismo na infância. Eu também trabalho com isso, educo os meus filhos nesse sentido, e trabalho também com crianças, com educação financeira. Ela tinha um ambiente propício para isso, né? Já tinha também um talento. Depois ela fala do desafio que ela teve quando a mãe dela, enfim, né, a estimulou para empreender lá com as lingeries. Ela ficou travada, com vergonha. E, enfim, agora ela falando, né? Depois veio aí esse período da pandemia, que todos nós vivenciamos e sabemos bem o que foi para todos nós. E aí, ou seja, deparou-se com o desafio era uma mulher que estava empreendendo, estudando e trabalhando, e esqueceu de si também, que é uma realidade muito comum entre nós mulheres, né, Carol? Sim. Comigo também já aconteceu isso. Cada uma em uma fase, né? Sim. Tem muitas mulheres que talvez são mães, donas de casa, também vivem aí nessa mesma realidade de não conseguir cuidar de si, não cuidar do psicológico. E eu estava em outra fase, né? Mas vivenciando o que muitas mulheres vivem, né? Que é dar conta de ser multitarefa, né? Sim. E aí eu comecei a emagrecer, comecei a fazer dieta, atividade física, e todo mundo começou a perguntar o que você tá fazendo. E eu nunca tive vergonha. Eu falei, eu tô tomando um suplemento e esse suplemento ele tá me ajudando muito. Comecei a indicar o suplemento. Sim. Com isso, o pessoal começou a comprar o suplemento. Eu passava na rua, o povo já gritava, ô, Carol do remédio. Carol do remédio. Carol do remédio e tal. Ai, e aí que ótimo. começou a tomar uma proporção que eu não esperava. Porque o Aham. produto é realmente muito bom. Sim. E eu fiquei muito feliz. E aí me tornei revendedora, né, dos suplementos. E a princípio eu trabalhava somente com suplementos emagrecedores. Visando somente o emagrecimento. Só que hoje eu já trabalho visando a saúde, né, das mulheres. Detox, açafrão, ômega 3, Detalhe, colágeno. só um parêntese aqui, estou usando o açafrão e outros mais. Os produtos são Colágeno. muito bons. E assim, sempre trabalhando aí para avisar mesmo a saúde da mulher que talvez esteja vivendo o que eu vivi, né? Sim. Que foi uma fase muito difícil na minha vida, na qual eu me olhava no espelho, eu não gostava do que eu via, eu não estava feliz, aquilo abalou muito meu psicológico. Sim. Eu deixei de viver momentos importantes da minha vida por conta da minha aparência. Sim. Aniversários, eu não ia, né, de pessoas da minha família. E olha a pessoa, gente, ela é super sociável, a sociabilidade em pessoa. Imagina ela reclusa. E aí eu evitava até de ir pra minha cidade, porque chegava lá, todo mundo ficava falando que eu tinha engordado muito e tudo. Eu falava, não tenho tempo pra me cuidar, né? Sim. Então eu evitava de ir pra lá pra não ficar ouvindo esses comentários indesejados.
Então foi uma fase muito difícil da minha vida e no início eu acabei me tornando revendedora, foi algo automático mesmo. E no início eu só pensava no financeiro, né? Mas conforme foi passando, eu hoje vejo como uma forma de ajudar pessoas. Sim. Porque eu me ingressei no curso de Direito com o propósito de ajudar pessoas, transformar vidas. E eu sempre fui uma famosa justiceira, né? De querer solucionar, de resolver, de ajudar. E aí, nos suplementos que eu trabalho hoje, eu me vejo assim, ajudando pessoas, transformando vidas. E isso me faz muito feliz, né? Porque eu consegui atingir algo que eu gostaria, não só com o curso que eu escolhi cursar. Eu me encontrei no empreendedorismo, né? E fazendo o que eu mais amo, que é ajudar pessoas e transformar vidas. É uma história cheia de lições, né? Que vocês estão aí assistindo. Espero que esteja aprendendo, lembrando também do processo que vocês estão vivenciando, né? Encontrando aí semelhanças com a história da Carol, para que você também possa encontrar saídas, né, para desenvolver-se. Ela trouxe o aspecto emocional, trouxe o aspecto da saúde, trouxe o aspecto financeiro, enfim. Ela trouxe vários aspectos. E prosperar é isto. Não é somente a área financeira, é quando tudo está funcionando bem, né? E a gente está crescendo, está prosperando. Então, até a próxima. E espero que, e desejo mesmo, né? Não só espero, desejo que você coloque aí, de acordo com a sua realidade, com a sua história, em ação, em prática, muitos dos ensinamentos que a Carol Mendes nos trouxe hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.